Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque ao noticiário da nossa região de cobertura. O Balcão Online de Petrópolis disponibiliza mais de 190 vagas para esta semana. Saiba como se candidatar. O projeto CDBV foi campeão em torneio realizado em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no último fim de semana. Foram abertas as inscrições para agentes de saúde de combate a endemias em Petrópolis. São ao todo 151 vagas. O programa Conexão Esporte vai oferecer aulas gratuitas de segunda a sábado no Centro de Iniciação ao Esporte para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos no Caxambu. E a Mega Sena sorteia nesta terça-feira o prêmio acumulado em 120 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite. O diálogo com o objetivo de manter a população informada sobre tudo o que acontece no interior do estado. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã, nas nossas plataformas digitais, você já conhece, TV Correio da Manhã, Facebook, YouTube e no nosso site tvc16.com, onde você é convidado a interagir aqui com a gente, mandar o seu recado, a sua denúncia, o seu elogio e também a sua opinião sobre as matérias e as reportagens que são apresentadas durante a nossa programação. A gente começa a edição de hoje, claro, trazendo oportunidade de ler isso aqui no Correio Petropolitano Debate, e o Balcão Online de Petrópolis na internet disponibiliza mais 192 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura, em www.petropolis.rj.gov.br até a próxima sexta-feira, dia 1º de março. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Entre as vagas para esta semana há, por exemplo, vagas para administrador, analista de logística, jovem aprendiz, você que está buscando aí a primeira oportunidade, além de mecânico, entre tantas outras. No nosso site, tvc16.com, você também tem acesso a todas essas oportunidades e também um link que já redireciona você para o site da Prefeitura para realizar então o seu cadastro. Vale lembrar que essas oportunidades elas variam de acordo ali então com cada vaga. Algumas vão exigir, por exemplo, ensino médio, outras ensino superior, algumas o ensino fundamental 2. Enfim, confira todas as oportunidades, lembrando que elas são atualizadas também semanalmente. Então, se porventura não existe um perfil, uma vaga com perfil que você tenha nesse momento para a sua área, não se preocupe, você verifica na próxima semana também as oportunidades que vão ser disponibilizadas e sempre o compromisso de levar essas vagas até você aqui por meio do Correio Petropolitano Debate.
Falando ainda sobre oportunidades, foi inaugurado no último sábado o Conexão Esporte no Caxambu. O programa vai oferecer aulas gratuitas de segunda a sábado no Centro de Iniciação ao Esporte, o CIE, para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. As inscrições começaram na última segunda-feira, dia 26, e os interessados podem se inscrever no local levando documentação, que é a seguinte: identidade ou a certidão de nascimento nos horários das respectivas atividades. E a gente tem essas informações para você. Entre elas, são oferecidas as seguintes: futsal, voleibol, basquete, tênis de mesa e também jiu-jitsu. Além das atividades oferecidas para as crianças e adolescentes no período diurno, o espaço vai estar aberto até às 10 horas da noite para a utilização da comunidade. E aí, é claro, para aquelas pessoas que gostam de jogar um futebol ali depois do trabalho, ou então até uma outra atividade. Além disso, as mães também vão poder se inscrever para as aulas de Zumba. O Conexão Esportes tem como objetivo promover a prática esportiva e estimular valores como trabalho em equipe e respeito mútuo. No nosso site tvc16.com você também confere os horários e os funcionamentos das atividades. Lembrando então, para fazer essa inscrição você precisa da identidade ou então da certidão de nascimento. Vá no horário da atividade para fazer a sua inscrição. Já que nós comentamos aqui no Correio Petropolitano Debate sobre esporte, a equipe do CRBV iniciou a temporada de 2024 com título, viu? Durante o torneio Super Craque Voleibol Infantil, que foi realizado no Colégio Brasileiro, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Competição que aconteceu no último domingo. A equipe infantil feminina foi a campeã em partida contra o RJ Vôlei por 2-1. A competição contou então com 6 equipes do estado do Rio, entre elas o PSK, Vôlei Futuro, Casa dos Açores, RJ Vôlei e também Super 7. Está aí na tela para você, o pessoal comemorando, fazendo ali o peixinho logo depois da celebração do título. E o torneio foi uma preparação para a principal competição do ano, que é a Liverge, e que vai ser realizada em março deste ano. Além disso, você vê aí na tela também as imagens ali da equipe do Mirim, que ficou com a segunda colocação no torneio, recebendo então a medalha de prata, também realizada em São Cristóvão, só que o torneio Mirim foi realizado no último sábado. Parabéns aí à equipe, inclusive a gente conversou também com o treinador do CRBV, que é o Diogo Batista, e ele falou um pouquinho sobre esses resultados e também sobre a expectativa para o principal torneio que está chegando, que é a Liverge. Bom, os resultados do final de semana foram muito importantes para a gente, tanto o vice-campeonato do Mirim no sábado quanto o título do infantil no domingo. E eles são aquele gás para a gente poder chegar firme na estreia da Liverge. Essa temporada vai ser uma temporada recheada de competições, com jogos muito importantes. E aí eu tenho certeza que a gente já chega mais confiante e na certeza de que o nosso trabalho está sendo bem desenvolvido, estamos no caminho certo. Aí a gente acompanha na fala então do Diogo, treinador da equipe. Parabéns à equipe então aí por mais um título, né? Começando 2024 com o pé direito, como dizem, né, as pessoas quando inicia bem ali a temporada. Olha só, mudando um pouquinho de assunto, até o momento 1.160 pessoas já se inscreveram para concorrer a uma das 151 vagas oferecidas pela Prefeitura para agentes de combate a endemias e comunitários de saúde. Os interessados têm até o próximo dia 21 de março, falta aí quase pouquinho menos de um mês, né, para se inscrever. O edital está disponível nos sites da Prefeitura e também do Instituto Avalia, responsável pela aplicação das provas. Com as novas contratações vão ser disponibilizadas então 103 vagas para agentes comunitários de saúde e 48 vagas para agentes de combate a endemias. Ambas as funções têm um vencimento aí no valor de R$ 2.824, o salário, né? Com carga horária de 40 horas semanais, bem conhecido ali aquelas famosas 8 horas por dia. O período de inscrições se estende então até às 11h59 do dia 21
pelo site www.avalia.org.br mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 60. Ou seja, você fez a sua inscrição, não deixe de fazer o pagamento da taxa para fazer parte desse processo e aí sim, quem sabe, concorrer a uma dessas 151 vagas. Falando um pouco sobre uma outra situação aqui em Petrópolis, a gente relembra nesse caso para você que a parte da rua Vereador Décio Nicolai, no Quitandinha, na altura ali do número 157, cedeu na semana passada e atingiu uma casa da região. O deslizamento de terra aconteceu por volta ali do 12h30 na última quarta-feira. E a parte da casa que foi atingida era de uma garagem que já tinha parte dela demolida, pois os moradores já haviam percebido rachaduras. Na ocasião, ninguém ficou ferido, mas por que a gente está relembrando isso para você que está nos acompanhando nesse momento? A gente conversou com um geólogo para entender justamente essa preocupação em relação a esses deslizamentos de terra, a possíveis afundamentos, né, nas ruas. A gente lembra que, inclusive, ano passado teve um afundamento de terra grande na localidade do Quitandinha, foi até preciso também ali as equipes atuarem na localidade. E então a gente conversou com um geólogo para entender um pouquinho sobre quais os sinais que podem apresentar ali então um possível deslizamento, um afundamento. E a gente acompanha então a fala dele nesse instante para entender um pouquinho e quais são os sinais importantes para a população. Vamos acompanhar. Bom, e como prevenir, né? Como verificar isso? O poder público, como que ele pode ajudar nisso? Bom, o poder público ele não vai ter condições de sair de casa em casa, de residência em residência, que são muitas, que tem muro atrás de suas residências, né? E que muitos desses casos, essas casas estão coladas, né? Ela não tem um afastamento ideal, né? do barranco, né? Do talude. Então, ele não tem como verificar isso tudo. Então, cabe parte da população que vive nesses locais, ela verificar o seu próprio muro, como é que ele está hoje, né? Ele está em barrigamento, o que é? Ele está estufado, né? Ele teve deslocamento na sua junção, né? O que houve? Ele apareceu trincas, né? Se ele tiver com alguma dessa situação, né, alguma dessas situações reportadas, o ideal é você chamar a Defesa Civil para fazer uma inspeção no local ou até mesmo contratar uma empresa especializada em engenharia ou geologia geotécnica para fazer essa verificação e buscar informações, estudos para tentar entender o que está ocorrendo. Né? Buscar informações, se atrás desse muro existe alguma rede de drenagem de água passando, tanto fluvial quanto rede de abastecimento de água, né? E aí sim, né, você verificar se há nessa base desse muro, se há drenos para tirar o acúmulo de água de trás dessas construções, né? Para isso sim você consegue prevenir essas situações, né? Porque a quantidade de residências que existem na região serrana, todas elas, muitas delas apresentando muro atrás de suas residências, não há como você fazer a prefeitura ou o órgão público fazer inspeção, né? Então essa primeira inspeção, quem deve fazer é o próprio morador ou o próprio inquilino da residência, né? E aí posteriormente ele notando alguma diferença, alguma coisa, até mesmo em sua casa, o primeiro sintoma de uma movimentação de uma encosta é uma trinca, é uma árvore inclinada, entendeu? É a primeira situação que ele vai te avisar, olha, estou movimentando. Então o ideal sempre para situações que vão ser construídas, aí sim, aí você apresentar um projeto, aí cabe ao poder público solicitar o projeto de construção do muro de contenção. Então teria que ter uma empresa especializada, um profissional especializado, onde ele vai fazer um projeto de contenção, ele vai fazer os estudos, vai fazer o projeto de contenção, muitas vezes com pedidos de tirante, um muro com drenos, para evitar que casos como esse ocorram futuramente, né? Então, o que já está depende de nós, moradores, fazermos essa inspeção visual, né? E caso note alguma diferença, aí sim, contratar um profissional chamado Defesa Civil para estar atuando e dando aí um suporte legal para que casos como esse não venham a ocorrer, ok? Obrigado.
Tá, a gente acompanhando a fala então do Rodrigo, obrigado inclusive por bater um papo aqui com a gente, tirar um pouquinho dessas dúvidas. Então fique atento, você que está aí na sua casa, ande aí pelo seu quintal, pelo terreno, verifique se tem alguma rachadura, alguma trinca, o embarregamento, como o Rodrigo comentou, explicou aqui. E aí, se você achar importante, necessário, faz o acionamento ali da Defesa Civil, pelo menos para visita de um engenheiro no local, para fazer ali uma análise, para que não aconteça nenhum risco, né, algum desabamento, deslizamento que possa ocasionar em vítimas. Informação para você importante, a Petrolito informou que a linha 451 Praça Catulo não está operando por um trecho de 336 metros da rua Doutor Demerval de Miranda, que está recebendo serviços de asfaltamento. O ônibus está realizando, então, o ponto final na rua Euclides da Cunha. Só deixando aqui a atualização para você que está nos acompanhando no Correio Petropolitano Debate. A gente faz um intervalo rápido, volta daqui a pouco, tem mais informação para você, então não saia daí, a gente volta já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis.
Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo em relação à previsão do tempo. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A chuva continua, né? E parece que nem tão cedo ela vai embora, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, hoje eu não trago nenhum alerta de chuvas como eu trouxe ontem, mas a previsão para esta quarta-feira em todas as nossas cidades de cobertura continua de chuva, Richard. Mas antes de eu passar a previsão do tempo, eu gostaria de relembrar aos petropolitanos que acordaram com uma temperatura agradável, eu diria até um pouco alta, que há sim probabilidade de chuva para o município hoje. Então não dá mole, não sai de casa sem guarda-chuva, sem o casaco e vamos cuidar da saúde. Agora, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Olhando aqui para o nosso telão, vocês podem observar que em Nova Friburgo a previsão será de muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A tendência é de elevação na temperatura, variando entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol entre nuvens, também aumento na temperatura e há probabilidade de chuva isolada. Os termômetros no município vão marcar mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, a quarta-feira será de probabilidade de chuva isolada durante o dia e pela noite, mas, apesar da chuva, o aumento da temperatura no município será considerável, variando entre mínima de 20 e máxima de 34 graus. Em Paraíba do Sul, o dia também será de elevação na temperatura, como nos outros municípios, ventos fracos, sol entre nuvens e chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 34 graus. Agora, Pati do Alferes será um município em que a temperatura máxima marca o número mais alto entre as nossas cidades de cobertura. Ainda assim, deve chover na cidade. Com ventos fracos e muitas nuvens no céu durante o dia e pela noite também, os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 36 graus.
E para finalizar, em Três Rios o dia será de muitas nuvens no céu, ventos fracos, possibilidade de chuva durante a tarde e a noite e aumento na temperatura, que deve variar entre mínima de 23 e máxima de 35 graus. Richard, a gente sabe que quando a previsão aponta aumento na temperatura e chuva, a mudança do clima durante o dia pode ser bastante brusca, ocasionando uma série de problemas à saúde, caso não seja tomado os devidos cuidados. Então vamos cuidar da saúde e, em caso de emergência, lembrar de ligar para o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 e, claro, para a Defesa Civil, pelo número 199. Tá certo, Eric. Tem que se cuidar realmente, como você bem lembrou, ficar atento aos alertas que forem emitidos ao longo desse período, até março ali, que a gente sabe que é um período de chuvas mais fortes, mais regionalizadas por conta desse período do verão. Eric, obrigado pelas informações e a gente volta amanhã ao vivo com a previsão do tempo. Eu que te agradeço, Richard. Até amanhã. Correio Petropolitano Debate dá prosseguimento e foram prorrogadas até o dia 9 de março as inscrições para o curso gratuito de agente administrativo, oferecido por meio de parceria entre a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, e o Firjan Senai RJ. São ao todo 20 vagas destinadas para alunos com idade a partir de 16 anos e ensino fundamental completo. O curso tem carga horária de 180 horas e está previsto para começar, para começar hoje, dia 27/2. Apesar disso, ainda as inscrições podem ser realizadas, viu? E acontecem na Casa do Trabalhador, na Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde, e também na Secretaria de Trabalho, no primeiro piso da Prefeitura, que fica na Avenida Feliciano Sodré, número 675, na Várzea, de 9 da manhã até as 5 da tarde. Para realizar a inscrição é necessário levar alguns documentos, são eles RG, CPF, o comprovante escolar e de residência, e no caso de aluno menor de idade, RG e também o CPF do responsável. Para informações, dúvidas e esclarecimentos, podem ser obtidas também por meio do telefone da Secretaria, por meio do DDD 21 2741 8264. E aí basta selecionar a opção 9. Vou repetir para você, DDD 21 2741 8264. Logo em seguida você seleciona a opção 9 para realizar então a sua inscrição e tirar as suas dúvidas. Falando sobre uma outra situação que tem gerado aí até ansiedade em todos os brasileiros em relação à Mega Sena, porque nessa terça-feira as 6 dezenas do concurso 2.693 da Mega Sena vão ser sorteados a partir das 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, na Avenida Paulista, em São Paulo. E que vai ter a transmissão ao vivo pelo canal da Caixa, no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa. Caso apenas um apostador ganhe o prêmio principal, acumulado em 120 milhões de reais, e aplique todo o valor na poupança, recebe 610 mil reais de rendimento somente no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. No portal Loterias Caixa, jogo simples com 6 números marcados, custa R$ 5,00. A dupla de Páscoa iniciou o período de apostas na última segunda-feira. O prêmio estimado é de 30 milhões de reais e será sorteado no dia 30 de março, sábado que antecede aí o domingo de Páscoa. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país com o volante do concurso especial. Como nos demais concursos especiais, a dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do prêmio sorteio e assim sucessivamente, conforme as regras da modalidade. Uma boa sorte para você então que vai apostar. Aproveita então aí até as 7 horas da noite dessa terça-feira para colocar os seus números aí no jogo ainda de hoje. Falando sobre o fim de semana, a Operação Lei Seca flagrou durante esse período, entre os dias 23 e 25 de fevereiro,
384 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em todo o estado do Rio. Ao longo desses 3 dias, foram 2.402 condutores abordados. Os motoristas embriagados representam 16% do total. Neste período, foram realizadas 37 blitzes da lei seca. Na Penha, foi registrada a maior média durante as abordagens. Na sexta-feira, mais de 36,5% dos motoristas abordados estavam embriagados ao volante. Foram 52 condutores parados pela lei seca e 19 sob o efeito do álcool. Em São Gonçalo, ainda na sexta-feira, 54 condutores foram abordados e 16 estavam sob o efeito de álcool. Esse número representa, então, 29,6% das pessoas abordadas. Já em Jacarepaguá, 29% dos motoristas abordados estavam embriagados e no mesmo dia, em Botafogo, na Zona Sul, 28,9% estavam dirigindo sob efeito do álcool. Já em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no sábado, 90 motoristas foram abordados e 25 estavam embriagados ao volante. E o número representa um índice de 27,8% de alcoolemia do total de pessoas abordadas. No mesmo dia, na região oceânica, em Niterói, 31 motoristas abordados e destes 8 estavam embriagados ao volante, o que representa 25,8% dos condutores. Situação difícil, né? A gente ainda vê aí, mesmo com as operações, né, com os avisos, os alertas em relação ao perigo que é dirigir e também ingerir bebida alcoólica, né? Essa mistura fatal, infelizmente, muitos condutores ainda continuam praticando o crime. A gente lembra, inclusive, que é crime. E a gente vê esses índices ainda ultrapassando aí 25%, 30% aqui no Rio de Janeiro. Preciso repensar aí ações para fazer com que essas pessoas se conscientizem e façam, né, a direção segura, ou então, se porventura for para alguma festa, alguma balada, alguma confraternização que seja, independentemente do evento, e for ingerir bebida alcoólica, que ela procure ali outras opções para ir para casa, seja por meio de um táxi, um motorista de aplicativo, metrô, trem, que seja, mas é importante a gente sempre lembrar e conscientizar a população. Dirigir sob efeito de álcool, além de ser crime, é um risco para a vida, tanto de quem está dirigindo, dos passageiros que estão naquele veículo e também para os outros motoristas e condutores que estão trafegando. Bom, vamos conversar com a nossa repórter, a Ana Luísa Rossi, em Volta Redonda, porque o número de pessoas em vulnerabilidade social tem aumentado na cidade e isso tem gerado preocupação dos moradores da região, principalmente no que tange à segurança. Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Afinal, como que está sendo as medidas, quais estão sendo as medidas adotadas a fim de diminuir esses dados? Olá, Richard, boa tarde. O número de pessoas em situação de rua em bairros centrais de Volta Redonda aumenta e moradores temem por segurança. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, as concentrações chegaram à marca de 100 indivíduos, o que representa um aumento em relação aos últimos anos. As equipes do consultório na rua, que é um setor de atenção primária à saúde ligada à Secretaria Municipal de Saúde, identificou que mais de 90% dessas pessoas são dependentes químicos, usuários de álcool e tabaco em sua maioria. Diversos comerciantes, para se protegerem de alguma forma, colocaram grades e pedras pontiagudas para evitar as aglomerações próximas aos estabelecimentos. Apesar dessa realidade, a cidade conta com um serviço especializado em abordagem social, o Centro Pop, o Albergue Municipal Seu Nadim, a Rede Municipal de Assistência Social com serviço de atendimento ao migrante, além do consultório na rua realizado por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Todos os programas contam com trabalhos de assistência, sejam em itens de higiene e alimentação, como também no atendimento psicossocial. É com você. Tá aí, obrigado pelas informações, Ana. Vale lembrar que essa situação é parecida aqui em Petrópolis, né? Você passa pelo centro histórico e é fácil você identificar ali pessoas em vulnerabilidade social. Já noticiamos, infelizmente, até aqui pessoas que morreram de hipotermia durante o período de inverno no ano passado. E ainda é preciso adotar aí, né, criar novas políticas públicas, pensar em uma maneira de que essas pessoas se sintam acolhidas nos locais que foram destinados para elas como apoio,
como pelo menos uma moradia ali para esse período, principalmente do inverno, que é o mais preocupante, né? Mas ainda vemos aí pela cidade claramente que muito ainda precisa ser feito. O Ministério da Educação, o MEC, divulga nesta terça-feira a lista dos candidatos pré-selecionados na segunda chamada da oferta de bolsas da edição de 2024 do ProUni, o Programa Universidade para Todos. A lista fica disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Na primeira edição, serão ofertadas mais de 406 mil bolsas, sendo pouco mais de 308 mil integrais, ou seja, 100%. O aluno não precisa pagar mensalidade, e um pouco mais aí de então 97 mil que são parciais em mais de 1.028 instituições espalhadas por todo o país, instituições privadas, a gente lembra. De acordo com o MEC, esta é a maior oferta de bolsas desde a criação do programa em 2005, completando aí quase 20 anos, né? O candidato pré-selecionado deve entregar a documentação na instituição de ensino superior para a comprovação dos dados informados na inscrição no período do dia 27 de fevereiro até o dia 7 de março. A apresentação pode ser feita presencialmente na instituição ou então de forma eletrônica. A primeira chamada, a gente lembra, ocorreu no dia 6 de fevereiro. Então, agora com essa segunda chamada sendo iniciada nesta terça-feira, os estudantes pré-selecionados têm até o dia 7, então, de março para realizarem essa comprovação nas unidades de ensino superior para a qual foram selecionados. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido, a gente volta já já, não sai daí. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. Dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio. Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além: o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Antes de mais nada, Bia, queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Bom dia, Richard. Meu nome é Beatriz. Para quem não sabe, eu sou advogada criminalista. Eu sou mestre em Direito pela UERJ, sou formada em Direito pela Casa, aí em Petrópolis, a UCP. E eu sou pós-graduada em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu atuo hoje aqui em São Paulo, né? A gente atua com advocacia criminalista, enfim, principalmente casos ligados a influenciadores, a esse ramo todo digital, e atuo também no estado do Rio. Perfeitamente. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre uma situação que vai envolver também o digital, né? Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre bullying. É algo até, digamos, dentro do direito recente, né? Quando a gente pega lá a Constituição, as leis para, de alguma forma, penalizar as pessoas que cometem esse tipo, que hoje em dia é crime, a gente vê que é de 2015, é algo que tem sido discutido há pouco tempo, mas algo que foi extremamente importante de ser colocado na prática e de ter uma penalização a respeito desse ato. Queria que você falasse um pouquinho, Bia, justamente sobre isso, essa nova legislação que a gente vai ter agora, que é o cyberbullying, e como que isso também pode afetar aí, digamos assim, o dia a dia das pessoas e quais sinais elas devem ficar atentas também para identificar esse tipo de crime. Então, na verdade, a tipificação do bullying e do cyberbullying, ele é estudado, ele é um projeto de lei desde 2014. O bullying é uma preocupação mundial das sociedades, é uma prática, né, violenta que pode causar depressão, enfim, vários desdobramentos emocionais para a vítima. E ela é estudada desde 2014 como um tipo de criminalização. A criminalização, enquanto fenômeno social, ela é sempre muito criticada pelos especialistas, porque quando a gente criminaliza qualquer tipo de conduta, significa que, de alguma maneira, a gente falhou enquanto sociedade, né? A ideia é que a sociedade não cometa crime. Quando a gente criminaliza, a gente está tipificando uma conduta criminosa necessária, tendo em vista o contexto social. Então, assim, o bullying, ele é um projeto de lei de 2014, ele foi tipificado no último dia 15 de janeiro, então por isso que, enfim, o assunto está tão em voga. Porque as pessoas precisam saber que a lei, ela trouxe uma penalização que varia de diversas maneiras e ela tipifica o que vai ser a conduta de bullying e de cyberbullying. O bullying, ele que é originário, né, disso tudo, cyberbullying é uma novidade também. Ele é basicamente você agredir uma pessoa de maneira verbal ou física, né? Ou seja, uma prática violenta física ou psicológica. Ele pode ser de maneira repetida, ele pode ser pontual. A questão é que seja determinante para a vítima que ela se sinta agredida. Então, ele pode ser uma palavra proferida ali. O bullying, é importante a gente entender, e isso é uma crítica à norma, que ele é muito presente no ambiente escolar. Então, quando a gente criminaliza esse tipo de conduta, o legislador, que é quem cria a lei, tem que pensar nesse contexto, né? A gente está criminalizando uma conduta para adolescentes, crianças, enfim. Então, ele tem um desdobramento social muito preocupante. Por isso que, sempre quando a gente fala de criminalização, a gente tem que pensar
em medidas de socialização, em medidas de prevenção, principalmente nesse contexto que a gente está fazendo uma norma para um ambiente escolar. O bullying ele é um assunto debatido mundialmente, quando eu falo isso, porque ele é um problema social em todos os países. E alguns países criminalizaram, outros não. No caso do Brasil, essa foi uma estratégia. Ele pode ter consequências brutais para principalmente adolescentes, que é o público que sofre, né? A gente tem casos de suicídio, casos de crianças que não querem mais voltar ao ambiente escolar. Então, de fato, ele é um problema social muito sério. E a criminalização ela veio aí como uma possível solução ou minimamente conscientização sobre o tema. Perfeito, Beatriz. Aproveitando ainda, você comentou logo no início da fala em relação, ele pode ser pontual ou ocorrer diversas vezes. Isso pode variar, por exemplo, também na pena para quem está cometendo esse ato? Então, a pena do bullying, ela é uma pena de multa e caso a ação constitua um crime mais grave, ou seja, eu posso acoplar o bullying a outros tipos de crime, por exemplo, uma lesão corporal, enfim. Então, sempre quando a gente faz o cálculo da pena, vão contar vários tipos de conduta do agente, né? Mas a conduta pontual é o que vai tipificar o crime, então basicamente não. Já a do cyberbullying, ela tem uma pena que pode chegar de 2 a 4 anos de reclusão, além da multa. Mas ela é contada a título de conduta pontual. É muito importante a gente pensar, principalmente no contexto do cyberbullying, que produzir prova. Para você, enfim, penalizar alguém, você precisa de prova. E o cyberbullying é basicamente isso. Ele é o bullying que acontece no meio virtual. Então, é muito mais fácil de você produzir prova, né? Hoje em dia, um print de tela, enfim, tudo que está na internet é mundialmente visto. Então, é muito mais fácil de você penalizar essa pessoa. E aí, quando você fala a título de pena, ela prevê também uma agravante, que é uma coisa importante. O que é agravante? A pena vai ser aumentada. E o texto, né, da lei de bullying, que não é uma lei, desculpa, na verdade é uma lei, mas o tipo penal do bullying, ele prevê uma agravante, que é quando ele é cometido por mais autores, ou se ele inclui o uso de arma, enfim. Então, a gente tem um aumento de pena nesses casos. Perfeito. Aproveitando ainda esse cenário social, queria que você falasse com a gente sobre justamente o seguinte: a criação da lei, né, tornar isso como uma lei, esse ato, traz justamente uma demanda da própria sociedade em relação ao tema. Logo no início, você comentou que, né, não necessariamente as pessoas deveriam cometer isso, mas porque cometem, é necessário criar uma lei para, de alguma forma, tentar controlar isso. É um pouco disso, o impacto social. A lei, de alguma forma, ela pode também diminuir, não necessariamente diminuir, os casos no Brasil. A lei, ela pode diminuir os casos de bullying, e aí, inclusive, saiu um estudo recente do IBGE que tipifica da seguinte maneira: o bullying ele é cometido de maneira maior, preponderante no ambiente escolar, ponto. Então, a gente tem que sinalizar onde está o problema. Se o problema está no ambiente escolar, como a gente pode diminuir isso? Através de conscientização da sociedade. Então, se a lei trouxer esse tipo de objetivo, com certeza a gente vai diminuir. A questão é, a lei que a gente está falando, ela está tipificando um tipo penal, ela está criando um tipo penal. E assim, e aí são posturas, né, de nós, enquanto juristas, de maneira diferente. A minha postura nesse sentido criminalizar é sempre entender que a gente está falhando enquanto sociedade, porque criminalizar significa encarceramento, enfim, várias outras medidas sociais. Então, se o objetivo da lei for trazer medidas de conscientização, enfim, outras coisas, com certeza. E isso no ambiente escolar é muito importante, porque desde que a gente entendeu que o bullying existe, você apresentar palestras, enfim, as escolas, elas têm essa estrutura. A questão é, isso é efetivo? O que a lei pode fazer para tornar isso mais efetivo, né? E mais do que isso, trabalhar o bullying como crime, obviamente que gera um medo social. Ninguém quer responder um processo criminal. Um processo criminal é uma coisa muito séria. Então, assim, se a legislação ela for trabalhada de uma maneira educativa, com certeza. E sabendo que, caso você venha a cometer bullying ou cyberbullying, enfim, qualquer tipo de conduta
tipificada nesse sentido, você vai responder um processo criminal. E aí, como a vítima pode agir nesse caso? É muito importante. A legislação está para proteger a vítima, né? O Estado, ele sempre pensa na questão da vítima. Então, vamos colocar aqui uma criança no ambiente escolar. É sempre importante que ela avise os seus pais, que eles procurem a diretoria da escola, que eles comuniquem. E aí, se for entendido, né, para registrar uma ocorrência, enfim, dessa maneira, que procure a delegacia mais próxima, que leve as provas importantes, vai ser feita uma investigação para identificar aquele autor ou até autores, e aí sim a pessoa vai responder um processo. E me surgiu uma curiosidade em relação justamente a essa penalização. Como que ela pode ser feita, por exemplo, para uma criança ou um jovem dentro do ambiente escolar, como a gente comentou, onde esses casos geralmente são registrados? Como que isso como que fica, por exemplo, também com a questão da criança, do adolescente ali que está sendo acusado? A criança ou adolescente, ela não responde um processo criminal, porque a gente tem uma lei de maioridade penal, enfim, então ela não está sujeita, mas ela está sujeita às regulamentações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ela dentro daquele campo, vai ser punida de alguma maneira. Eu mencionei essa pesquisa do IBGE, e é importante dentro dessa questão da punição, porque eles documentaram que a faixa etária das vítimas de bullying são jovens de 15 a 29 anos, jovens e adultos. Então, assim, como que vai ser essa questão da criminalização? O menor, enfim, o menor vai ser encaminhado para as penalidades do ECA, vão acontecer, enfim, as penas estabelecidas no Estatuto, e de alguma maneira a vítima vai ser respaldada. E é importante também a gente, enquanto sociedade, refletir da seguinte maneira. Enfim, criminalizar uma situação não quer dizer que a vítima vai se sentir bem, vai se sentir com seu direito ali resguardado. Então é importante sempre trazer também medidas psicológicas, apoio às vítimas, centros, né, de debate, conversa sobre o tema, para que quem de fato é vítima de bullying possa se reestruturar emocionalmente diante dessa situação, que é uma situação cruel, que, como eu falei no início, né, levam jovens e adolescentes a suicídio, é uma questão muito séria. Com certeza. Ibi, aproveitando, como que você vê, então, essa sanção depois do presidente, que torna, então, né, a lei, agora como lei, mas que eu queria saber o seguinte: existem pontos que tratam justamente dessa conscientização nessa lei, ou ela está muito atrelada ainda à penalização? E seria importante também ampliar esse debate e promover essas campanhas, seja por meio de lei, projetos, tanto, né, pelo presidente, pela Câmara, ou até das próprias cidades? Então, eu tenho acompanhado, tenho lido os debates nas últimas semanas, né, desde que aconteceu essa questão da legislação, e muitos juristas, que é uma opinião minha, inclusive, têm criticado, e aí falando de uma maneira mais técnica, que o bullying ele não deveria ser regulamentado pelo direito penal, tanto que a pena é de multa, né, ou seja, ele é um crime de menor potencial ofensivo. E então que não deveria existir a necessidade. Tendo em vista que a gente tem sempre que pensar no direito penal, para quem a gente está fazendo a legislação, para quem a gente está criminalizando, e nesse caso são crianças e adolescentes, via de regra. Então, assim, óbvio que a tendência da sociedade é criminalizar condutas que estão em voga, e aí você falou muito bem a questão da novidade do crime, dos crimes virtuais, são coisas que estão aparecendo, e a gente vai criminalizando, a gente vai adaptando a legislação de maneira geral. Isso acontece em todas as áreas do direito, no direito civil, no direito criminal, enfim. E outras críticas à lei nesse sentido, que é uma preocupação muito grande de nós enquanto juristas, é que às vezes o legislador ele corre para criminalizar determinadas condutas, e aí o tipo penal, a legislação, ela fica com algumas falhas. Então, assim, hoje a legislação do bullying ela é criticada por alguns juristas por ser um tipo penal que a gente chama em aberto, por ser uma legislação
carente de determinadas clarezas, que é tipificar exatamente o que é o bullying, exatamente quem é a vítima, o que é praticar a conduta. Então, a legislação está sofrendo algumas críticas, que, enfim, são completamente pertinentes. E nós, enquanto sociedade, a gente precisa pensar. É muito normal que quando aconteça alguma coisa, enfim, que deixe a sociedade muito revoltada, que seja uma coisa muito grande e surpreendente, que as pessoas cobrem do poder público logo uma legislação, uma criminalização. Mas a gente precisa entender que isso precisa acontecer com estudo, com calma, com pesquisa, para não correr o risco da gente criar uma legislação que não vai ter qualquer tipo de funcionalidade, principalmente se tratando de uma legislação criminal, que é uma coisa muito séria. Você criminalizar, você prender, é uma coisa muito séria. O Brasil vive um problema de encarceramento em massa. Não estou aqui falando que o bullying é uma situação que não deveria ser criminalizada, que não é uma questão séria, muito pelo contrário. Mas a legislação ela poderia ter amarrado as coisas e ter sido feito de uma maneira mais clara e mais estruturada, com certeza. Bia, alguma outra informação importante que você acha relevante trazer aqui sobre essa discussão? Eu acho que a gente precisa pensar na legislação sempre conscientizando para que as pessoas se reconheçam também enquanto vítimas. Hoje a gente vive numa sociedade que, eventualmente, eu não gosto muito desse termo, mas tudo é muito banalizado, tudo é muito mimimi. Então é importante pensar que o bullying ou o cyberbullying, eles têm consequências muito sérias, emocionais, físicas, enfim, na vida da vítima. Ele precisa ser debatido, precisa ser combatido e tratado na nossa sociedade. Determinadas falas, posicionamentos, elas precisam ser entendidas como ofensivas, sim, e as vítimas precisam estar conscientes que elas têm apoio, tanto para, enfim, fazer um registro de ocorrência, tanto para poder recorrerem à diretoria escolar. As pessoas estão conscientes e o objetivo da legislação também é trazer esse amparo à vítima. Então, que as vítimas tenham essa consciência de que é possível fazer denúncias, é possível buscar que essa situação cesse, né, dentro desse contexto de angústia emocional e de enorme violência. Perfeito, Bia. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, falar um pouquinho sobre esse tema. É algo que ainda é amplamente discutido e muito recente para todos nós. Então, os debates vão continuar, obviamente. A gente ainda vai ter muito que falar a respeito sobre esse tema, mas já queria de antemão agradecer a sua presença, tirar algumas dúvidas aqui e trazer alguns esclarecimentos a respeito da lei. Obrigada, eu espero que tenha ajudado, fico à disposição. E um bom dia a todos, obrigada. TVC, a TV do Correio da Manhã.